Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, amém? Eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 18, 19, 20 e 21. Mateus, capítulo 1. Versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque esse salvará o seu povo dos seus pecados. Nosso irmão presbítero Ronaldo já disse aqui nessa noite que nós temos vivido momentos difíceis já há mais de um ano. Mais precisamente, nós começamos a nos reestabilizar ou procurar alguma forma de continuar vivendo no meio dessa pandemia há quase precisamente um ano. Aproximadamente em junho do ano passado, as autoridades começaram a tomar suas decisões. Vamos começar a reabrir o comércio. As igrejas, aos poucos, foram se reorganizando, tomando as medidas necessárias, mas nós ainda estamos vivendo essa pandemia. Algumas pessoas já perderam alguém que ama muito. Eu tenho um vídeo no meu telefone, no meu celular, que pode ter sido a última mensagem pregada pelo nosso irmão presbítero Wilson. Um videozinho de 6 minutos. A Sônia me deu de presente. Na verdade, ele que mandou para o telefone da Andresa. E depois ele pediu para ela reenviá-lo para mim. E eu guardo isso com muito carinho, uma vez que eu amava muito, amo o nosso irmão, mas aprove a Deus levá-lo. Como aprove a Deus levar parente ou amigo de todos nós aqui. Todos nós conhecemos alguém que já foi atingido por essa pandemia. Nós glorificamos a Deus porque as coisas só acontecem nos planos dele. Glorificamos a Deus porque muitas pessoas já pegaram esse vírus, já foram infectados e já foram curados também. Nós glorificamos a Deus porque Deus ainda está sentado no trono e as coisas só acontecem com a permissão dele. Eu me recordo que aproximadamente nesse mês do ano passado, não sei exatamente, eu falei aqui sobre o Salmo 23, o pastor e as ovelhas. E eu falei do cuidado que Deus, como pastor, tem conosco como ovelhas. E falei naqueles dias que todos nós estávamos sujeitos a isso, a tanto contrair o vírus como perder alguém. Mas
só vai partir aquele que Deus achar que deve, porque mesmo que não seja infectado com o vírus, o fôlego da vida está nas mãos do Senhor. A pessoa pode sofrer um acidente, se arrebentar todinha, que os médicos costuram ela e ela continua vivendo. Se Deus não achar que o fôlego da vida tem que sair dela. Por outro lado também, nós estamos vivendo no mundo, então, vez por outra, nós ouvimos uma notícia. Cheguei na casa de um amigo meu para almoçar hoje, e ele falou assim, Bismarck, aconteceu uma coisa estranha, que o jogador lá da Europa lá, estava jogando bola ontem, no caso, e o outro companheiro dele jogou a bola para ele, ele veio andando para dominar a bola e caiu. Deu parada cardíaca. Os médicos fizeram massagem e ele reviveu. Acordou, está lá, fez os tratamentos lá, enfim. Então, basta nós estarmos vivos para morrermos. O fato é que, independente de pandemia ou não, a nossa vida continua. Independente de ter saúde ou não, a nossa vida continua. E eu quero lembrar os irmãos aqui nessa noite, ou juntamente com os irmãos aqui nessa noite, da importância de Cristo nas nossas vidas. Porque, além de nós, ultimamente, termos ouvido muitas e muitas coisas que não são a palavra de Deus, eles podem até usar alguns textos da Bíblia, mas não é a palavra de Deus que tem sido pregada. Nós já falamos isso, já ouvimos isso várias vezes dos nossos irmãos aqui, em várias igrejas também. Nós estamos ouvindo tanta coisa que não é o Evangelho de Deus. Além disso, tem algumas coisas que vêm na nossa vida secular para nos perturbar também. E em determinados momentos, essas coisas costumam, por algum instante, ofuscar a luz de Cristo nas nossas vidas. E eu quero lembrar com os irmãos aqui nessa noite a importância de Jesus nas nossas vidas. Nós conhecemos os pais de Jesus, que é José e Maria, e eu não quero ficar preso neles nessa noite. Nós sabemos que José era crente, descendente de Davi. Sabemos que Maria era moça crente também, automaticamente também da tribo de Judá, porque eles tinham que casar com o povo da mesma linhagem. Sabemos que Maria foi agraciada com esse presente que ia ser a mãe do nosso Salvador. E José estava prometido a casamento a ela, ou ela a José. Eles estavam ali com um casamento arranjado. Nós não temos certeza se o próprio José que escolheu Maria como esposa ou se foram os pais, mas eles estavam ali com compromisso de noivado e futuramente iam casar-se. Nós sabemos e lemos que José fica sabendo que Maria estava grávida, e se ele fosse lá diante dos sacerdotes e falasse que a esposa dele estava grávida, eles teriam que apedrejá-la. Era assim o costume em Israel. Ele, para não fazer isso, porque amava muito a sua esposa, e também não queria expô-la à desonra, não queria envergonhá-la, a Bíblia diz que ele assenta no seu coração uma ideia. Eu vou embora. Vou embora e largo Maria aqui, e eles vão falar o que quiserem. José podia ir para o Egito, como ele fez quando o menino Jesus nasce, ficar lá o resto da vida dele e não ia dar nada para ele. Maria podia se casar com outro homem, ou o próprio pai resolver cuidar do menino, e ficaria tudo bem. Para todo efeito, José abandonou a moça. Ele, sendo um homem bom, ele pensa isso: vou embora. Aí a Bíblia diz, nós lemos que um anjo aparece para José e fala: José, vai embora não, porque o menino que a Maria está esperando foi concebido pelo Espírito Santo. Ele vai nascer, e você vai dar para ele o nome de Yahvé salva, ou Jeová é salvação, porque ele virá
para livrar o povo do seu pecado. E essa é a importância de Jesus na nossa vida. Isaías disse no capítulo 53, eu quero ler com os irmãos, se os irmãos puderem deixar sua Bíblia aberta, por favor. Capítulo 53 de Isaías. Isaías faz um resumão do que seria a vida de Jesus. Ele fala como seria o nascimento de Jesus, como seria o seu ministério, como seria sua morte e o que aconteceria depois da sua ressurreição, depois que ele revivesse. O ministério de Jesus completo está escrito aí em Isaías 53. Nós temos que ter conhecimento de que naquela época e até os nossos dias, é claro que de acordo que os anos vão passando, as coisas vão piorando, mas desde aquela época, na verdade, desde o Gênesis, o homem tem pecado e tem se corrompido cada dia mais e mais e mais. No capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ver a história de Caim e Abel. E em determinado momento a Bíblia diz que Abel vem oferecer o sacrifício dele, a adoração a Deus, o culto dele. E Caim também vem. A Bíblia diz que Abel se apresenta ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sinceridade diante de Deus. E fala aqui: Senhor, eu trouxe o melhor que tinha dentro de mim para oferecer ao Senhor. E Caim, a Bíblia diz que traz e fala assim aqui: Jesus, eu vim para o culto também. Peguei um bocadinho de trem lá e vim trazer para o culto. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, que era de coração sincero, porém rejeitou a de Caim, e Caim ficou irado com aquilo. E ali nós vemos já o pecado se manifestando de uma maneira estrondosa. Sem contar o do Gênesis, que foi capaz de quebrar a aliança de Deus com o homem, que nós podemos falar mais em outra oportunidade. Mas a Bíblia diz que Deus, ele olha para Caim ali naquele momento e fala com Caim assim: Caim, cadê o seu irmão? Depois que Caim, ou melhor, por que o seu coração ficou triste? Por que você ficou irado contra o seu irmão? Toma cuidado, porque o pecado está na sua frente. O pecado está aí na porta. É você que tem que dominar sobre ele. Seus desejos carnais, as suas paixões, as suas vontades. Está escrito lá no Gênesis, no capítulo 4. Você que tem que dominar sobre ele. Toma cuidado. Caim não ouviu o conselho de Deus, matou Abel. No capítulo 6 de Gênesis, nós sabemos que Deus manda Noé fazer uma arca e fala assim: eu vou matar o homem que eu formei, porque o pensamento do coração do homem é mau desde a sua meninice. Está escrito no versículo 5 do capítulo 6. Toda a intenção do coração do homem é má desde a sua meninice, ou seja, desde a sua juventude. Uma criança começou a raciocinar um pouquinho, ela não raciocina para fazer o bem, raciocina para fazer o mal. Se não é a graça de Deus na vida dela e na nossa, com certeza nós estaríamos perdidos. E Deus, sabendo que nós nos corromperíamos, que nós chegaríamos ao estado de depravação que está escrito em Romanos, no capítulo 1, que a teologia reformada vai chamar de depravação total, e é um dos 5 pontos do calvinismo. Deus conhecendo isso, Deus sabendo que nós chegaríamos no século 21 com o pecado da forma que está diante de nós, diante dos nossos olhos, da nossa família, diante da sociedade. Deus, ele envia Jesus para morrer no nosso lugar. E Isaías fala assim: ora, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele cresceu, ele, Jesus, cresceu diante dele como um renovo e como uma raiz de uma terra seca e estéril. Ele não apresentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos.
Nada havia em seu aspecto físico para que pudéssemos ser cativados. Nós sabemos que Jesus nasce em Belém, fica 2 anos ali na região de Jerusalém. Belém e Jerusalém era bem próximo. 2 anos aproximadamente, foge para o Egito. Depois de aproximadamente 4 anos, ele volta e vai morar em Nazaré, que era a cidade de José, ou a aldeia de José, já no território norte de Israel. E nós sabemos também que Nazaré é uma região que não tem nada de bom, nada, nada. A terra lá é ruim, terra muito seca, muita areia, nada que planta naquele lugar nasce. Nazaré tinha uma guarnição do exército romano na época, e quando os soldados saíam de Nazaré para vir para as cidades, eles iam quebrando tudo e roubando do povo, assim, para encurtar a conversa. Vinha roubando do povo, obrigando o povo a pagar um tributo para eles. Pegava comida, alguns eram mais atrevidos e até ofendiam algumas moças e mulheres, enfim. Quando alguém falava assim, Jesus veio de Nazaré, para quem estava escutando aquilo, não era coisa boa, era mais ou menos assim, quando nós tiramos uma carteira e alguém fala assim, você tirou a carteira onde? Lá em Itapiruna. Era mais ou menos essa ideia aí que se tinha de Nazaré. Aconteceu uma coisa ruim, é Nazaré que é. Aí alguém vai chamar assim, Jesus, a Bíblia diz aqui que ele vai ser chamado Nazareno, para que cumprisse essa profecia, porque em Nazaré não vinha nada de bom de lá. Hoje, se alguém ofender nós falamos com ele, ô seu miserável, seu abençoado. Naquela época, se os meninos estivessem brincando na escola e um chutasse o outro, falava com ele, ô seu nazareno, para ofender aquela pessoa, porque não tinha nada de bom em Nazaré. Mas Jesus vem de lá, e a Bíblia diz que se nós olhássemos para ele naquela época, nós não íamos ver nada nele que interessava para nós. Pelo contrário, versículo 3. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experienciou todo tipo de sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondia o rosto. Foi desprezado. E nós não demos a sua pessoa importância alguma. Alguém estava do lado de Jesus e, em vez de olhar para ele com bons olhos e querer ficar bem próximo dele, é mais ou menos quando nós passamos por um mendigo na rua e ele olha para nós já... Mais ou menos assim. Isso era o coração do povo lá, naquela época, olhando para Jesus. Passava perto de alguém que nós... Já vem esse fulano de tal, eu vou sair fora dele. É mais ou menos assim que Jesus era tratado naquela época. 4. No entanto, suas dores eram as nossas enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos como culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Vez por outra, quando alguém vê um quadro, aquele quadro que pintaram do Nosso Senhor, ou quando nós estamos contando a história de Jesus, como ele foi crucificado, alguém fala assim, ai, coitadinho, sofreu tanto, né? Bateram nele. Mas, na verdade, o coitadinho somos nós. Nós lemos aqui. A enfermidade nossa estava sobre ele. Ele só padeceu aquilo tudo porque nós não seríamos capazes. Era impossível o homem reconciliar-se com Deus novamente. Mas Jesus desceu, se humilhou, sofreu, para que nós pudéssemos ter parte com Deus novamente. Versículo 5. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões.
foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e, mediante as suas feridas, fomos curados. Paulo escreveu aos Filipenses que não é para nós andarmos ansiosos com o dia de amanhã, mas que é para lançar nossa ansiedade no colo do nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa alma. Às vezes nós passamos um período difícil da nossa vida, um período de ansiedade, tem alguém doente, e nós ficamos, a princípio, apavorados e corremos e oramos. Senhor, faz um milagre. Quando nós levantamos da oração, parece que não tem problema mais. Vem uma paz na nossa alma que ninguém consegue explicar. A medicina não vai explicar isso. A psicologia, por mais que estude, não vai explicar isso. Essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. E nós só temos ela porque Jesus carregou a nossa aflição lá naquela cruz. A cruz de Cristo vai muito mais além do que nós podemos imaginar. A cruz do nosso Senhor seria ou será incompreensível enquanto existir vida na terra. Ninguém conseguirá entender realmente o que é tal sofrimento em favor de alguém que não merecia. Versículo 6. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado para o matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios. Ficou com o rico na morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano em verdade em sua boca. Eu falei que Isaías fala aqui o ministério de Jesus. Jesus nasceu, pregou, cresceu, pregou, fez milagre, sarou as enfermidades do povo daquela época, e a nossa também, porque isso reflete até os nossos dias. Foi morto. Isaías está contando a história de Jesus. Versículo 10. Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, e o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos que ele foi morto para ser justo e ressuscitou para ser justificador. Deus precisava de um sacrifício, na verdade. Ele precisava que algum sangue fosse derramado, porque Deus estava irado contra a humanidade. Nós pecamos, erramos,
fizemos o que é mal diante dos olhos do Senhor. Paulo chama isso de propiciação. A propiciação é um ritual que alguém realizava para alcançar de um Deus naquela época, nos dias de Paulo, um favor. Alguém estava querendo vencer uma guerra. Eles sacrificavam alguém, podia ser um ser humano, uma moça virgem, alguns animais, algumas legumes, enfim, sacrifício de várias espécies. E eles faziam aquele ritual e oferecia aquele sacrifício a determinado Deus, a fim de receber daquele Deus algo em troca. A Bíblia diz, na carta aos Romanos, no capítulo 3, que o Senhor Jesus é a propiciação do sangue que nos salva. Deus escolheu um sacrifício, Deus escolheu um holocausto, Deus escolheu um lugar, Deus escolheu a forma que seria realizado o ritual, para ser tudo perfeito de acordo com a vontade e o querer dele. E Paulo chama ele a propiciação, para que assim ele pudesse nos dar um favor. Não é que nós queríamos receber de Deus um favor e oramos a Deus e falamos com Deus, Deus, faça um sacrifício para que recebemos do Senhor alguma coisa. Não. Ele quis fazer a propiciação, ele quis fazer o ritual para nos dar um favor. O apóstolo Paulo chama isso de propiciação. Ele foi a propiciação do sangue, Romanos capítulo 3, para que nós pudéssemos ser reconciliados com ele. Sendo assim, Deus pode se tornar então justo, porque Deus está sentado no trono irado, e ele precisa ter essa ira saciada. Ele então mata o Cordeiro Santo e despeja ali sobre ele toda a sua ira. A carta aos Romanos é muito linda no capítulo 5, quando Paulo diz que aonde abundou o pecado, a graça foi superabundante. Nós devemos considerar que Adão, e o texto ali fala disso, do velho Adão e do novo Adão, que é o próprio Adão e Cristo, os dois Adãos. Nós devemos considerar que quando Adão estava no Éden, ele tinha uma comunhão com Deus, que nós nunca vamos ter aqui nessa terra. Adão era perfeito, santo, a comunhão dele com Deus era perfeita. A Bíblia diz que todo dia de tarde, Deus descia, sentava numa pedra e ficava vendo Adão cuidando dos animaizinhos e oferecendo a ele culto. Todo dia, na viração do dia, Deus descia no Éden para ver Adão. E Adão prestava a ele culto. Era a comunhão dos dois. Essa alegria, ou uma pequena alegria que nós sentimos, na certeza de que Deus está olhando para nós, Adão sentia isso de uma maneira extraordinária. Quando Adão peca no Éden, foi usado um poder magnífico para que essa aliança, essa comunhão dele com Deus fosse quebrada. Ou seja, o pecado foi abundante. Foi um pecado muito forte. Um poder do mal muito forte para quebrar essa comunhão entre os dois. Aí a Bíblia diz que Jesus vem e se entrega na cruz e fala, Pai, está consumado, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E ele fala uma frase ali, Deus meu, por que de me desamparaste? Por alguns milésimos de segundo houve um lapso de descomunhão entre Deus e Jesus, se é que nós podemos dizer isso, uma vez que eles são um só. Mas a força do pecado que Jesus carregava era tão grande, mas tão grande, que ele sentiu o peso da ira de Deus que era para ser derramada sobre eu e sobre você. A Bíblia diz no capítulo 5 de Romanos, talvez um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que aonde o pecado foi abundante, ou seja, esse poder que foi suficiente para quebrar a comunhão de Deus com o homem, a graça foi superabundante, porque uma vez que foi usado um poder magnífico para quebrar a aliança de Deus com um homem, nós pensemos que nós somos
1, eu. Ronaldo, 2. A Eliane, 3. Lucas, 4. Nós vamos contando a quantidade de crente que já creu no Senhor Jesus e foi salvo, e os outros ainda que virão. Milhares e milhares de pessoas foram salvas através daquele sacrifício ali. Como eu disse, a cruz vai muito além da nossa compreensão. Quando Mateus diz aqui, ou o anjo fala com José, que Jesus vai vir para salvar a humanidade, isso não é uma coisa que o nosso cérebro é capaz de entender. Porque nós estávamos totalmente separados. Adão tinha comunhão dele plena com Deus. Pecou e a aliança foi quebrada. Nós, Davi diz que já nascemos no pecado. Nasci em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Quando nós nascemos e começamos a raciocinar, a tendência nossa é fazer coisa errada. Então, nós não nascemos puros como Adão. Nós nascemos impuros. A ideia de Jesus salvar a humanidade vai muito mais além do que nós pensamos. Nós não podemos ler um texto desse e continuar com os nossos pecadinhos de estimação. Quase todos nós temos os nossos pecadinhos de estimação. Ah, fazer só isso aqui é coisinha pouca, isso não vai ofender a Deus, não. Não, Jesus já perdoou eu já. E nós continuamos vivendo na prática do pecado. Jesus não veio para dar carro para nós, nem casa, nem... Jesus não veio para que nós tivéssemos esse momento de harmonia e comunhão aqui uns com os outros só. Isso é muito raso perto do sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo, eu acho que nós podemos dizer que ela funciona como um guarda-chuva. Porque Deus vira a taça da ira dele sobre a humanidade. Quando nós pecamos, nós temos a consequência do pecado e pagamos ele aqui na terra. E Deus está derramando a taça da ira dele sobre a humanidade, mas Jesus vem com a cruz como se fosse o guarda-chuva e coloca sobre a nossa cabeça, e a ira de Deus não cai sobre nós. Quantas e quantas pessoas, eu falei isso com os meninos hoje na escola bíblica, quantas e quantas pessoas têm brincado com o nome de Jesus, feito chocarrice com a cruz de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor por essa pandemia, para que o homem entenda que ele é nada sem Deus. E tomara que Deus mate bastante gente, para que o nome dele continue sendo glorificado e o homem reconheça que Deus é Deus. Todos os homens que quiseram se colocar acima de Deus, ou que desconsideraram a Deus como Deus, foram humilhados. Herodes morreu comido de bicho, porque um dia alguém gritou assim, é voz de Deus que está falando e não é voz de homem. E ele, em vez de repreender o povo, encheu o coração de orgulho. O rei da Babilônia, Deus fez ele comer capim e crescer as unhas igual um boi, porque não adorou o nome do Senhor. O irmão presbítero Ronaldo leu aqui nessa noite que Neemias ouviu a palavra do Senhor, dobrou o joelho e orou, porque o povo de Israel estava pecando. Ele estava falando da igreja, era ou não era? A igreja do Antigo Testamento estava vivendo uma vida assim. E Deus, como um bom pai, ia lá e pegava o povo e trazia e botava na sua presença de novo. Daí a pouco o povo ia e pecava em pior. Deus ia e pegava eles, colocava cá. E o povo ia e pecava na mesa de Jezabel. Daí a pouco o povo ia e pecava com Moloque e Quenos, e daí por diante. E a igreja do século 21 parece que desentendeu ou esqueceu, primeiro, que o nosso Deus é justo, é santo e ele se ira. Depois, parece que a igreja do século 21 esqueceu que Jesus é o nosso justificador. Porque nós não pregamos mais contra o pecado.
E Deus está sentado no trono, santo, irado contra a humanidade. Está escrito em Romanos capítulo 1. O versículo 18, mais precisamente, começa. Deus está irado contra a humanidade, porque o homem pecou contra Deus. E nós não pregamos isso mais na igreja. Jovens crentes saem para a balada, bebem, se prostituem, domingo vem para o culto. E nós falamos, não, está tudo bem. Não está não. Não está tudo bem não, você vai para o inferno. Não está tudo bem. Falei essa semana com a Andresa, minha esposa, sexta-feira ou quinta. Falei, meu bem, não sei se você observou, mas está um espírito de prostituição terrível nos nossos dias. Quase todo dia eu estou conversando com alguém e a pessoa fala comigo assim, Bismarck, fulano de tal bem traiu o marido dela. Ou o marido bem traiu a fulana. Eu estou assim, meu Deus do céu, gente, será que é só eu que estou vendo isso? E parece que está tudo bem, porque trai, o outro trai também, aí trocou as violas, ficou tudo beleza. Jesus morreu, nós lemos aqui em Mateus. Não, ele veio. Nós lemos aqui em Mateus. Jesus veio para salvar o seu povo do pecado. Mas não é para nós continuarmos pecando. Nós presbiterianos, principalmente, parece que entendemos a Bíblia de maneira errada. Primeiro, porque Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que nós somos predestinados, elegidos, escolhidos por Ele, desde a fundação do mundo, para sermos salvos. Está escrito assim, Ronaldo? Não. Está escrito para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Está escrito aí na sua Bíblia, Efésios 1:4. Deus nos elegeu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. Não é para nós continuarmos vivendo de qualquer forma. O castigo que foi sobre ele, que nos traz a paz, não é para nós irmos lá e pecarmos e vir pedir perdão a Deus, sentir paz no nosso interior e daí a pouco irmos fazer de novo. É para sermos santos e irrepreensíveis. A igreja está fazendo quase diferença nenhuma nesse mundo. Quase diferença nenhuma. Primeiro, porque não conhece as Escrituras. Segundo, porque não conhece o poder de Deus. Aí nós erramos, o Senhor Jesus falou. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecemos tudo. Conhecemos vida de famoso, conhecemos time de futebol, conhecemos nossa carreira profissional, conhecemos política, mas a Bíblia nós não conhecemos. A Bíblia que fala da vida do nosso Senhor e da nossa vida, aí nós não conhecemos. Jesus, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Neemias pegou o texto do Antigo Testamento e leu. Aí a Bíblia diz que quando ele leu o texto, ele viu o que o povo estava fazendo. E viu que Deus falou que se eles vivessem daquela forma, ele ia levar eles para o cativeiro. A Bíblia diz que Neemias dobrou o joelho e orou. O pecado tem crescido de uma maneira extraordinária. E a igreja se faz de cego, se faz de bobo. A igreja coloca uma venda nos olhos e acha que não está acontecendo nada, ou finge que não está acontecendo nada. Mas Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, está escrito lá. O versículo termina assim, o versículo 4 de Efésios. Santos e irrepreensíveis na sua presença.
Pior do que ouvir Jesus falar, ouvir alguém falar, que é para vir para a igreja, você vai ter sua vida profissional melhorada, você vai ser um empresário. E nós ouvimos alguns testemunhos de alguém falando que era pobre e ficou rico. Pior do que ouvir isso, que esse evangelho dificilmente vai enganar nós, pior do que ouvir isso, é ouvir um evangelho que parece verdade. Pior do que ouvir isso, é ouvir que nós somos eleitos em Deus, então nós estamos salvos. Jesus falou que nós vamos conhecer, ou que os seus filhos se conheceriam, Paulo, pelos frutos. A árvore boa não vai dar fruto ruim. E também a árvore ruim não vai dar fruto bom. Os testemunhos que nós vimos de crentes não é de gente que foi salvo dos seus pecados. É de gente que ouviu a palavra e não fez como Neemias, não se arrependeu, não chorou juntamente com a igreja, não chorou por causa do seu próprio pecado. Quando eu olho, meu irmão, para a graça de Deus na minha vida, eu fico imaginando o quão terrível eu teria capacidade de ser se Jesus não me tivesse achado. Se Jesus não me tivesse encontrado nessa vida, quão terrível seria o meu potencial para ser ruim. Mas Deus, na bondade dele, me amou e enviou Jesus para se entregar por mim, para me salvar dos meus pecados. Está escrito aí, porque ele salvará, versículo 21. Chama o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não está falando aqui que vai salvar o ímpio, está escrito aí na sua Bíblia que vai salvar o ímpio. Vai salvar o seu povo, porque Deus salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor Jesus morreu por uma igreja, e essa igreja vai crer nele. Eu te convidaria essa noite a fazer uma reflexão da sua vida, como eu faço da minha. Se nós estamos fazendo jus o sacrifício de Jesus. Isaías termina aquele capítulo falando assim, em poucas palavras, Isaías termina falando assim, vai valer a pena. Para encurtar a conversa. Ele sofreu, padeceu, nasceu num lugar ruim, humilharam ele, tudo por nossa causa. Mas no final, ele pensa assim, vai valer a pena. A Bíblia diz que ele verá, está escrito lá, você leu comigo? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Isaías 53. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Jesus, na cruz, a ira de Deus caindo sobre ele, ele carregando a tristeza e a amargura que nós sentimos quando nós pecamos, ele carregando o de Adão e o de todos nós, que fomos salvos por ele. Ele, de cabeça baixa, sentindo aquele peso todo, eu imagino que em determinado momento ele olha para o futuro e ele pensa assim, vai valer cada martelada, cada chicotada, vai valer a pena cada chicotada. Vai valer a pena cada passo que eu dei com essa cruz pesada. Vai valer a pena. E a minha reflexão e a sua tem que ser se realmente valeu a pena. Porque Jesus não nos chamou para sermos desgraça nessa terra. Hoje pela manhã eu falava com os meninos também, em determinado momento na nossa conversa, que a igreja na Europa acabou. E na América também. A reforma protestante saiu da Europa. E de lá eles enviaram grandes missionários para a América. E de lá para o Brasil. Nós, pela misericórdia e a bondade de Deus, ainda temos procurado manter isso.
Mas a igreja na Europa e na América, quantas e quantas igrejas na Europa, templos fecharam, deixaram de ser igreja e viraram barzinhos. Prédios enormes, onde os irmãos um dia se reuniram para glorificar o nome do Senhor, hoje adoram a sua própria carne e o diabo. E se nós não olharmos para as Escrituras e entendermos realmente o que foi o sacrifício de Jesus por nós, aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa, para pior, porque brasileiro é povo terrível, tá? Para pior. Vai acontecer a mesma coisa que na Europa, que lá eles têm educação. Brasileiro não tem educação. Aí você pensa um brasileiro sem Jesus, que está segurando um bocadinho, é a cruz. Meus irmãos, é tempo de nós pensarmos. É tempo de nós refletirmos acerca da nossa fé. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Essa pandemia é só o começo do princípio das dores. Virão coisas piores aí. E eu não estou profetizando mal para a nossa terra, não. A Bíblia é que diz que vai ficar ruim. Vai piorar mais e mais e mais. Nós precisamos pensar aonde está fundamentada a nossa fé e por que a nossa fé está fundamentada ali. Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. O pecado não pode ter domínio sobre nós mais. Paulo fala aos Romanos também. Quando nós vivíamos a nossa vida sem conhecer a palavra do Senhor, nós podíamos viver de qualquer jeito, porque nós achávamos que estávamos vivendo. Ele fala assim no capítulo 7. Mas agora não, agora nós conhecemos a Cristo, conhecemos a Bíblia, e nós não podemos ter prazer na lei do pecado mais. O pecado tem que ser aniquilado do nosso coração. O pecado tem que ser mais ou menos o esbarrão que você dá em alguém na rua. Você não pode sair de casa com a intenção de dar uma ombrada em alguém na rua, de bater de frente, dar uma topada em alguém, não. A gente esbarra sem querer. Nós não podemos sair de casa como aquelas pessoas que Paulo fala no capítulo 3 de Romanos, que os seus pés são velozes para derramar sangue. Debaixo da sua língua tem veneno da serpente. Eles têm prazer em fazer o mal. Nós não podemos viver assim, não. É claro que lá Paulo está falando de uma coisa muito avulsada, mas nós devemos preocupar com os pecadinhos pequenininhos. Não foi uma pedra grande que derrubou Golias. Uma pedrinha assim, ó. Piquititinha, que ela tinha que passar entre os buracos lá do capacete dele para acertar a testa dele e ele cair. Não foi uma pedra grande. É os pequenininhos que derrubam os gigantes. Os pecadinhos pequenininhos que derrubam o gigante. Nós, com certeza, nós não vamos sair da igreja e arrumar um revólver e sair atirando em todo mundo. Isso seria um pecado aos nossos olhos, muito avulsado. Mas os pecadinhos pequenininhos que ficam guardados assim no cantinho do nosso coração, com esse nós temos que tomar cuidado. E esse aí que está querendo derrubar nós. É um perdão que nós não deixamos sair para fora. É um pedido de desculpa, porque não fui eu que ofendi, foi ele, então ele que tem que vir falar comigo. É um pouquinho de dinheiro só que está caindo na minha conta? Não, só um pouquinho, isso não tem nada a ver não, hein? E daí por diante. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que na bondade dele, ele nos ajude. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Nós precisamos nos achegar mais e mais e mais ao nosso Senhor.
E não nos esquecermos que Jesus veio para nos libertar disso. A Bíblia diz que ele desceu e quando subiu ao céu, levou cativo, levou preso aquilo que prendia. Levou cativo o cativeiro. Paulo falou. Quando Jesus vai para o céu, ele leva aquilo que podia nos aprisionar. Nós podemos viver livres hoje, fora do domínio do pecado. Eu os convidaria a nós sairmos daqui hoje com a intenção de viver mais para a glória de Deus. Essa frase marca a fé reformada por causa dos puritanos. A frase que marcava os puritanos é: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Eu os convidaria. Nós saímos daqui com essa intenção. Vou procurar viver mais próximo de Jesus. Porque não foi por coisa pouca que ele morreu. E não foi coisa pouca que ele me deu. Como eu disse, nós nunca vamos conseguir mensurar o que é a cruz de Cristo. Mas nós sabemos, ou com o nosso entendimento, nós conseguimos entender um pouquinho o que é a bondade de Deus para conosco. Vamos procurar ficar mais próximos do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça. Bendito Deus, nós ouvimos, meu Pai, a sua palavra nessa noite. Deus, essa palavra às vezes machuca a gente, que a gente não gosta de ouvir uns negócios assim, não. Mais duro para mim, Deus, talvez seja do que para os meus irmãos. Porque o Senhor me faz entender primeiro essa mensagem para depois passar para eles. Mas nós queremos entendê-la. Porque o Senhor quer falar assim conosco. E é necessário que nós vivamos assim nesses dias, Pai, de maneira que te agrade. Então, Deus, eu te peço nessa hora, Pai, agradecendo ao Senhor por essa palavra, eu te peço que o Senhor, Deus, venha fortalecer a nossa fé. Deus, a cada dia. Que o sacrifício de Jesus, Deus, realmente não tenha sido vão. Ó Pai, que futuramente, quando nós entrarmos pelas mansões celestiais, quando nós passarmos pelos portões da cidade, ó Deus, que nós possamos gritar unânimes: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Meu Pai, que todas as vezes, ou quando nós formos cometer algo que não vai agradar ao Senhor, que o seu Espírito, ó Deus, fale conosco: não faz isso. E que nós possamos ser obedientes ao Senhor, porque diversas vezes o Senhor fala, Pai, e nós tapamos o nosso ouvido. Nós fingimos que não estamos escutando, mas o seu Espírito fala conosco. Então, que ele continue falando, Pai, que nós, como filhos obedientes, não filhos rebeldes, possamos obedecer, Deus Santo, a sua voz. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. E que nós possamos, Pai, bendizer o nome do Senhor com a nossa vida. Entendendo, Deus, realmente que o sacrifício de Jesus, Pai amado, foi para me dar vida, porque eu estava morto. Nós te pedimos, Pai, nessa hora, no nome do Senhor Jesus, e te agradecemos, Deus.